Olá pessoal, boa tarde. Então nós vamos aqui dar sequência à nossa aula de tipologia textual. Esse vídeo é para a gente explicar e exemplificar a tipologia do texto dissertativo argumentativo. O que seria um texto dissertativo argumentativo? Né? Aí conforme o slide, vocês podem ver, é aquele texto em que o autor apresenta uma tese, expõe um ou mais pontos de vista e o sustenta através de argumentos, tá? Então a tese é a ideia central que o autor acredita e ele vai defender esse ponto de vista, essa ideia central que ele acredita. Então esse é um texto argumentativo, você apresentar tese, né, ou mini-teses também, e defendê-las através de argumentação, de fatos, de exemplos, né, de estatísticas, alguma forma que você vai utilizar para dizer que o seu ponto de vista tem valor, que o seu ponto de vista tem validade. Então essa é a característica de um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Vamos aqui então ver um exemplo de como seria na prática, um exemplo de uma tese sustentada por argumentos. Aí a gente colocou a seguinte tese aí, ó. Toda crise traz tragédias, mas também uma grande oportunidade de aprendizado. Então, como é que nós vamos sustentar essa tese? Toda crise traz tragédias, mas também uma grande oportunidade de aprendizado. Se eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, não basta só eu fazer uma afirmação dessa, eu preciso de defendê-la. Ora, por que toda crise traz tragédias? Né? Por que toda crise traz uma oportunidade de aprendizado? Vamos ver por que eu estou pensando isso. Então, eu tenho que sustentar essa minha tese com argumentos. Eu tenho que dar argumentos para poder mostrar para quem está me lendo ou me ouvindo que minha tese tem algum sentido, tem algum valor. Vamos ver um exemplo aí. Como é que eu argumentaria para sustentar essa tese? De que toda crise traz tragédia, mas também aprendizado. A gente desenvolveu aqui um parágrafo, por exemplo, para justificar essa tese. Ó. Como é que eu poderia argumentar? A pandemia pela qual estamos passando é uma grave crise sanitária, provocando muitas mortes de pessoas queridas. Isso é realmente trágico. Contudo, é possível pensar também nas possibilidades de aprendizado abertas pela pandemia. Paramos para pensar naquilo que realmente importa. Muitos passaram pela primeira vez na vida a se colocar no lugar dos outros, sendo mais empáticos, sendo mais solidários. Além disso, o distanciamento social permitiu que as pessoas passassem a buscar a felicidade nas pequenas coisas, não só em grandes eventos e atrações ou em excesso de consumo. Essa é a oportunidade aberta pela crise. Estão vendo que eu sustentei a minha tese anteriormente. Faltou uma palavrinha aí, ó, pela primeira vez na vida, mas foi um deslize aqui na hora da digitação. Mas o que importa é vocês entenderem que se eu apresentei a tese de que toda crise traz tragédia, mas traz possibilidade de aprendizado, tem que sustentar isso. Aqui vocês estão vendo que a tragédia é a morte de pessoas queridas, mas a possibilidade de aprendizado é o quê? Nos tornarmos mais humanos, né? Passarmos a preocupar com o que realmente importa, nos colocar no lugar dos outros, ser mais solidário, buscar a felicidade nas pequenas coisas, não só nas grandes eventos, né? Então, essa seria uma forma de mostrar, de argumentar que a minha tese tem alguma validade. Beleza? Então, essa é a principal característica do texto dissertativo argumentativo. Nós vamos agora ver uma parte dos exercícios que vocês têm aí na apostila. Beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, agora nós vamos exemplificar o texto dissertativo argumentativo com um exercício que vocês têm aí na apostila. É de vocês. Eu resolvi facilitar um pouquinho aqui. Vocês receberam embaralhado, né? Vocês já devem ter pensado sobre isso. Mas eu vou ajudá-los aí na interpretação e na organização para vocês conseguirem responder a tarefa. Certo? Então vamos lá, o texto aí é o texto do Covid, né, que foi trazido para vocês, um artigo de opinião, e ele começa assim, né, a ordem, né, se nós precisávamos lembrar que vivemos em um mundo interconectado, o novo coronavírus tornou isso mais claro do que nunca. Se nós quem, né? Nós, os seres humanos, nós, as pessoas, né? Nós, os governos, né? O coronavírus tornou isso mais claro do que nunca. Esse isso está grifado, isso o quê? De que nós vivemos num mundo interconectado, certo? Nenhum país pode resolver esse problema sozinho.
e nenhuma parcela de nossa sociedade pode ser desconsiderada se quisermos efetivamente enfrentar esse desafio global. Né? Esse problema, resolver qual problema? O problema da pandemia. Né? Nenhum país pode viver sozinho, né? Se quiser superar esse desafio global. Qual o desafio global? Né? Então aí está situando o tema, certo? É o desafio global de superar o problema do Covid, certo? Então, apresentação, introdução, situando o tema. O Covid é um teste não apenas de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica para responder a doenças infecciosas, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos, como uma comunidade de nações diante de um desafio comum. É um teste da cobertura dos benefícios de décadas de progresso social e econômico em relação àqueles que vivem à margem de nossas sociedades, mais distantes das alavancas do poder. Então, vocês vejam que um dos argumentos que começa a se usar aí, né, é uma das teses aí, que nós temos que trabalhar juntos para superar o problema. Quem trabalharmos juntos? Nós, né? Quem seria esse autor que está dizendo nós, né? É um teste para ajudar aqueles que vivem à margem. Aqueles quem? Os mais frágeis. Então, a gente começa a perceber que há uma defesa de um ponto de vista que prega a cooperação, certo? Que prega a cooperação entre os envolvidos aí na questão da tragédia. E não é uma questão isolada, então está situando o tema num ponto de vista mais global, não só de um país, né? Vamos ver o próximo aí. Nossa resposta a essa epidemia, nossa de quem, né? Quem está dando essa resposta? Essa epidemia deve abranger e focar de fato naqueles a quem a sociedade negligencia. O que é negligenciar? Esquece, né? Ou rebaixa um status menor. Então a gente percebe uma preocupação de quem está escrevendo com as pessoas que têm mais fragilidade. Caso contrário, ela falhará. Ela quem? A nossa resposta à epidemia, né? A saúde de todas as pessoas está ligada à saúde dos membros mais marginalizados da comunidade. Prevenir a disseminação desse vírus requer alcance a todos e garantia de acesso equitativo ao tratamento. Então, se a gente não cuidar de todos, inclusive os marginalizados, não vai resolver o problema da pandemia. O que está dizendo aí, né? Que tanto mais rico contamina, quanto mais pobre contamina. Se você não cuida de todos, você vai estar fazendo com que a doença se perpetue. Então, a resposta não pode ser uma resposta focada só nos ricos, né? Mais ou menos isso está sendo dito. Só nas pessoas com mais renda. Tem que ser focado em todos. Isso significa superar barreiras existentes para cuidados de saúde acessíveis e combater o tratamento diferenciado há muito tempo baseado em renda, gênero, geografia, raça, etnia, religião ou status social. Então, isso que essa resposta, né, tem que superar o que tem sido feito até hoje. A crítica aí é que, até hoje, a saúde tem sido privilegiada para quem tem mais renda, né, ou privilegia algumas zonas do planeta. Então, uma diferenciação geográfica, e alguns países são melhor tratados, né? Algumas raças são melhor tratadas. Por exemplo, nós vamos deixar os indígenas morrerem com a pandemia, né? Ou status social também, né? Se a pessoa mais pobre ou mais rica, etc. Superar paradigmas sistêmicos que ignoram os direitos e as necessidades de mulheres e meninas, ou, por exemplo, limitar o acesso e a participação de grupos comunitários, será crucial para a prevenção e tratamentos eficazes do Covid. Então, ele está dizendo o quê? Nós temos que superar essa maneira até hoje que foi vista. Então, o autor está defendendo que haja uma mudança de comportamento aí de quem governa, de quem trata, de quem é responsável por organizar os sistemas de atendimento à população, que mude os modelos. Mudar os paradigmas é mudar os modelos, né? Preocupar com todos. Então, um ponto de vista, a tese já começa a se delinear, né? Preocupação com todos para poder conseguir superar. O apoio internacional é urgentemente necessário para ajudar os países anfitriões a intensificar os serviços, tanto para refugiados e imigrantes, quanto para as comunidades locais, e incluí-los nos acordos nacionais de vigilância, prevenção e resposta. Não fazer isso colocará em risco a saúde de todos, e o risco de aumentar a hostilidade e o estigma. Também é vital que qualquer restrição no controle das fronteiras, restrições de viagem ou limitações à liberdade de movimento, não impeça as pessoas que possam estar fugindo da guerra ou perseguição de acessar a segurança e proteção. Aqui há uma preocupação com os refugiados. Isso não é muito o caso do Brasil, mas em outros países, né? Se vocês forem ver quem é a autora aí do texto, vocês vão ver que ela não é brasileira, né?
Então a preocupação dela também com os refugiados, que na Europa chega muito. Você vai barrar a porta para os refugiados, deixá-los contaminar outras populações, né? Então ela está preocupada aí e os refugiados que estão fugindo da guerra, nós vamos deixar eles morrerem na guerra para que eles não contaminem outras pessoas. Então é uma preocupação aí com a política internacional e os problemas advindos de uma crise, de uma pandemia como essa. Além desses desafios muito imediatos, o coronavírus também testará, sem dúvida, nossos princípios, valores e humanidade compartilhada. Espalhando-se rapidamente pelo mundo, com incerteza em torno do número de infecções, com uma vacina ainda a muitos meses de distância, o vírus está provocando ansiedades e medos profundos em indivíduos e sociedade, né? Outra preocupação, então a preocupação não é só geográfica, econômica, também é uma preocupação com como que as pessoas vão sentir isso emocionalmente. Então aí já o ponto de vista da autora, dos autores abrangem outras preocupações, a preocupação também com o bem-estar psicológico dos atingidos pela crise, certo? As pessoas em deslocamento, incluindo refugiados, podem ser particularmente alvo. No entanto, o próprio coronavírus não discrimina. Os infectados até o momento incluem turistas, empresários internacionais e até ministros nacionais, que estão localizados em dezenas de países abrangendo todos os continentes. O pânico e a discriminação nunca resolveram uma crise. Os líderes políticos devem assumir a liderança, conquistando confiança através de informações transparentes e oportunas, trabalhando juntos para o bem comum e capacitando as pessoas a participar na proteção da saúde. Então aqui ela faz uma contra-argumentação. Alguns acham, né, que discriminar tem alguma validade. Quem está defendendo o texto, está escrevendo o texto aqui, diz que isso aí não vai ajudar em nada, né? O coronavírus não discrimina. Os governantes vão discriminar, né? Então está contra-argumentando aqueles que acham que os refugiados, as pessoas, né, de outros países, elas não devem ter preocupação. Pense nos países mais pobres, por exemplo, os países do continente africano, uma crise lá, sem nenhum cuidado internacional. Quanto pode ser devastadora? Se nem sabão eles têm para lavar as mãos. Então, vamos pensar abrangentemente, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Nas favelas é muito mais difícil lidar com uma crise sanitária dessa do que nas regiões em que a população tem um pouco melhores condições de higiene, né? Melhores condições de saúde. Quando você vive muitas pessoas num local só, tudo é mais difícil. Então a preocupação dos governos não pode ser discriminando, tem que ser atuando conjuntamente para que todos possam se ajudar e os governos e as pessoas façam a parte para ampliar. Ceder espaços a boatos, medos e histeria não apenas prejudicará a resposta, mas poderá ter implicações mais amplas para os direitos humanos e para o funcionamento de instituições democráticas responsáveis. Atualmente, nenhum país pode se isolar do impacto do coronavírus, tanto no sentido literal quanto econômico e social, como demonstram as bolsas de valores e as escolas fechadas. Então aqui também não é ficar, ela está defendendo, não é entrar na onda do medo, dos fake news, né? É tentar fazer o que for possível fazer da forma mais racional possível, certo? A longo prazo, devemos acelerar o trabalho de construção de serviços de saúde pública equitativos e acessíveis. E a maneira como reagimos a essa crise agora, sem dúvida, moldará esses esforços nas próximas décadas. Se nossa resposta ao coronavírus estiver fundamentada nos princípios de confiança pública, transparência, respeito e empatia pelos mais vulneráveis, não apenas defenderemos os direitos intrínsecos de todo ser humano, usaremos e criaremos as ferramentas mais eficazes para garantir que possamos superar essa crise e aprender lições para o futuro. Eu grifei aqui duas passagens em vermelho aí. Devemos acelerar o trabalho de construção de serviços de saúde pública equitativos e acessíveis, né, a longo prazo. Então aqui a preocupação não podemos pensar só no agora. A crise da pandemia do coronavírus mostra que o sistema de saúde é frágil. Vocês veem que nós corremos risco de ficar sem respiradores nas regiões mais afetadas. Isso é porque não houve uma preparação anterior. Então aí há uma proposta clara, o ponto de vista é claro, né? É preciso investir mais em saúde pública. E também respeito e empatia pelos mais vulneráveis, né? Aqui o ponto de vista também bem claro, tá? Explicitando o ponto de vista, né? Respeitar os mais pobres, os mais vulneráveis. E empatia é o quê? Se colocar no lugar deles. Isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro para poder fazer isso. Então explicitando
que o ponto de vista da tese dela, né, tem que ter da autora aí, que tem que ter um cuidado global, uma atenção voltada para todos, não só para os mais privilegiados, e essa atenção requer isso aí, né? Empatia, respeito aos mais vulneráveis e construção de sistemas de saúde públicos mais acessíveis e mais igualitários para todos do planeta. Certo? Então, eu tentando ajudar vocês com essas explicações, para que vocês, na hora de responder o exercício, saibam pensar, né? Qual é a tese que esse texto aí trouxe para vocês, qual é o ponto de vista, onde ela explicita o ponto de vista. Ela contra-argumentou aí, colocar pensamentos que o autor, né, não concorda. Ele colocou alguns pensamentos que não concordam com a discriminação, por exemplo, com o abandono dos refugiados. Né? Alguns governantes podem achar que as populações vizinhas, países vizinhos, né, devem ser negligenciadas. Ela contra-argumentou a esse ponto de vista. Então, espero que tenha contribuído aí na interpretação do texto. Desembaralhei para vocês. Quem for esperto aí deve ter sacado como facilitei o trabalho. E bom PET para vocês. Bom exercício para todos. Podem com alguma dúvida, podem me perguntar aqui no WhatsApp, né, no privado ou no grupo. Tudo bem? Uma boa tarde a todos. Obrigado, professor Gilber.